Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Bom, nós estamos temporariamente impedidos de nos reunir na igreja, para os nossos cultos, mas isso não nos impede de buscar Deus em oração e estudar a palavra e termos a nossa comunhão com Ele nas nossas casas, né? Então a gente está guerreando num relógio de oração, a gente está intercedendo para que essa batalha, essa tempestade que a gente está passando passe logo e logo a gente possa voltar a congregar. Eu creio em Jesus que a gente vai voltar mais fortalecido, né? E que a gente vai passar por isso. Como a gente não pode nos reunir na igreja, para nós estudarmos a Bíblia, Deus tocou no meu coração que eu gravasse algumas aulas, pequenas aulas, para nos horários da escola bíblica disponibilizar para os irmãos. Então, assim, esse ano nós estamos estudando o Velho Testamento. Estudamos já o livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, e tem sido uma bênção, né? Então, nós vamos fazer uma revisão dessas aulas. Por enquanto, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar afastado, né, do prédio físico, mas aí a gente vai fazer uma pequena revisão dessas aulas para que no nosso retorno os alunos voltem assim com muita vontade de continuar na escola bíblica e para que aqueles que não puderam até algum momento frequentar a escola bíblica, exercite, né, o tema do nosso ano na igreja, que é o ano da superação. Então a gente vai superar todas essas dificuldades que vêm, eu creio no nome de Jesus que isso vai acontecer, e no nosso retorno, que aqueles que ainda não participaram das aulas da escola bíblica possam sentir essa vontade, esse gostinho, e venham para uma das nossas salas. A gente tem aulas no domingo de manhã, no domingo à noite, antes do culto, e nas quintas-feiras, tá? Claro que esse tempo que a gente vai ter agora não é uma aula, porque na aula a gente tem a interação com os alunos, as contribuições, né? Mas vão ser pequenas aulas sobre a temática para que você veja o que a gente está estudando na escola bíblica, ok? Então, assim, hoje vai ser um pouquinho maior, porque eu dei essa introdução, mas eu propus no meu coração de fazer aulas de 10 minutos. Então, se não der tempo de falar tudo de Gênesis nos 10 minutos, aí a gente continua na próxima aula e nos horários da escola bíblica eu vou disponibilizar para os irmãos para que vocês ouçam. Aí você gasta 10 minutinhos do seu tempo para você estudar a palavra e depois você continua em casa. Amém? Deus abençoe. Então, você pode contar os seus 10 minutinhos a partir de agora, tá? Nossa aula é sobre um panorama bíblico do Antigo Testamento e a primeira aula que a gente vai ter é sobre Gênesis. Mas antes de a gente entrar em Gênesis, é interessante que a gente fale um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a escrita da Bíblia e sobre o Antigo Testamento. Bom, a Bíblia tem 66 livros, desses 66, 39 livros são do Antigo Testamento e 27 são do Novo Testamento, né? O que a gente pode falar do Antigo Testamento? São 39 livros que têm o seu início no livro de Gênesis e a sequência de assuntos, né, de temas que ela desenvolve são esses que os irmãos estão vendo aí. Ela começa com a criação, né, depois ela passa pela queda do homem, né, do pecado, o dilúvio, o início das nações, a história de Abraão, que aí começa já o início de Israel, da história de Israel, do povo escolhido de Deus. Aí vem lá de Abraão, Isaac, Jacó, fala sobre José, né? O tempo deles no Egito, primeiro entrando como convidados e depois, né, o cativeiro no Egito, a saída do Egito, o tempo deles no deserto, a entrada em Canaã, o período dos juízes legislando, né, sobre Israel, o período dos reinos, a divisão dos reinos,
cativeiro e o retorno. E depois, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tem um período de silêncio, né, de aproximadamente 400 anos de silêncio. E aí tem os livros do Novo Testamento, que são os 27, tá? Mas nós vamos começar falando sobre Gênesis. Bom, muito do que está no livro de Gênesis, né, as histórias de Gênesis que um monte de gente conhece, elas se desenrolam, elas acontecem no que a gente chama de mundo do Antigo Testamento. Então, assim, esses lugares, né, Padã Arã, Ur dos Caldeus, Egito, Monte Sinai, vários lugares, né, que a gente ouve falar da Babilônia, que a gente ouve falar por todo o Antigo Testamento. Às vezes a gente acha assim que são lugares que já não existem mais, ou fica difícil nós aqui no Brasil de contextualizar essas localizações, né? Então eu trouxe um mapa aqui, ó, que é o mapa dessa região. Aí você fala assim, continuei na mesma, né? Tá difícil para eu me localizar aqui. Então você pode se localizar melhor nesse mapa mundi, que é o mapa atual, que essa região em círculo aí é a região onde acontece esses fatos do Novo Testamento que a gente vai falar, essas histórias que você conhece, né? Do Mar Vermelho, Torre de Babel, de Davi, Golias, sabe? Todas aquelas histórias do Antigo Testamento que hoje a gente conhece, elas aconteceram, né? Mais ou menos nessa região, tá? Aqui você vai ver melhor. Região onde hoje tem aqui o Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Israel, Líbano, Chipre. Então, essa região aqui, ela é intercontinental. Ela pega um pedacinho da Europa, um pedaço da África e um pedacinho da Ásia, né? Então, é nessa região que a gente está falando. Qual que é o alvo da nossa lição? É que você tenha uma visão geral do livro de Gênesis, né? Que você deseja conhecer mais do Criador e que você louve ao Senhor. Depois, ao ler Gênesis, ao estudar Gênesis, você possa louvar ao Senhor pelos seus atributos, por quem Ele é. Né? Você vê o que Ele faz, o que Ele é, né? O cuidado que Ele tem conosco, e isso seja motivo para você louvar a Deus. Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento, né? E por ser o primeiro livro, a ordem que ele aparece na Bíblia, no cânon, reflete a importância, né? Ele é a semente, ele é a base de toda a teologia, de toda a história que é desenvolvida tanto no Antigo como no Novo Testamento. Erroneamente, né? Muita gente diz assim que relaciona Gênesis apenas à criação, né? E a gente vai ver que é muito mais, tá? As histórias que estão narradas ali realmente explicam a origem, né? O início de todas as coisas, a origem do homem, mas também a origem do povo de Israel, né? A história da humanidade e também a história da salvação, tá? Então, quando a gente estuda Gênesis, a gente pode perceber o cuidado que Deus tem com o homem e conosco desde o início, desde o princípio do mundo. Então aqui a gente tem um outro panorama do Antigo Testamento que aborda, né, o período de tempo que as histórias e que os relatos de Gênesis a Malaquias abordam, tá? Então, para você ver assim, o livro de Gênesis, ele pode ser dividido em duas grandes partes, tá? Que é do capítulo 1 ao capítulo 11 e do capítulo 12 até o capítulo final de Gênesis. Então, assim, do capítulo 1 ao capítulo 11, as histórias desde a criação até a Torre de Babel, elas abordam um período de aproximadamente 2.400 anos. Aí, a partir de Gênesis 12 até o livro de Malaquias, outros 2.000 anos. Então, quando a gente fala do Antigo Testamento, a gente está falando de um período de tempo, aquelas histórias são de um período de tempo de aproximadamente 4.400 anos. Então, na primeira parte de Gênesis 1:11, tem lá a criação de todas as coisas, a queda do homem, o dilúvio,
e a Torre de Babel. E a partir disso, então, aí capítulo 12 começa a falar de Abraão, e da história de Abraão até o livro de Malaquias é mais um período de mais ou menos 2000 anos. A visão panorâmica do livro. Então, as informações básicas. Primeiro, o autor é Moisés. Vamos fazer um parênteses aqui, ó. Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, que os judeus chamam de Torá. Né? Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios são atribuídos à autoria de Moisés, tá? E isso é aceito, a própria Bíblia confirma isso, né? Que na lei de Moisés está escrito, porque Moisés disse, tá? Então, o autor é Moisés. Quando foi escrito? Foi escrito 1440 anos antes de Cristo, no deserto, direcionado ao povo de Israel. Qual que é o versículo-chave? É Gênesis 1:1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? E a palavra-chave desse livro é começo. Tá? Então a gente diz que Gênesis é o livro dos começos. Lembra lá daquela divisão que eu falei, né? Que o livro tem 2 grandes divisões. Então, assim, ó, a primeira grande divisão, que vai de Gênesis 1 até Gênesis 11, que eu já falei que entre a criação, começa com a eternidade, a criação até a Torre de Babel é um período de 2.400 anos, né? Quais são os fatos principais que acontecem ali? A criação, que está no capítulo 1 e 2, a queda, que está no capítulo 3 ao 5, a queda do homem, né? Do 6 ao 9 tem o relato do dilúvio, né? Quando Deus se arrepende da criação, né? E dá uma nova chance. E no capítulo 10 a 11 tem a história da Torre de Babel. Do capítulo 12 em diante, né? Começa ali a história de Israel, através da história de Abraão, tá? Então, assim, o capítulo 12 começa com a história de Abraão, de 12 ao capítulo 25, depois vem Isaac, Jacó e José. Então, termina lá com José reinando, sendo governador do Egito, né? E trazendo sua família, trazendo Jacó, seus irmãos, né? Para entrar no Egito para fugir da fome, né? Eles vêm até o Egito. Então, essa seria a visão panorâmica dos fatos principais. Na verdade, a primeira divisão são fatos, a segunda divisão são pessoas, né? São fatos, mas através de pessoas principais. E para terminar a primeira aula, né? Os nossos 10 minutos, a gente tem aqui Gênesis em uma sentença, né? Se eu fosse falar de Gênesis, uma frase de Gênesis para hoje, o que seria? Seria essa, ó: Deus demonstra o seu amor por meio da criação, do juízo e da eleição de um povo que o revelaria às nações. Esse seria o resumo, né? Quando alguém pergunta assim, mas o que você entende quando você lê Gênesis? Eu vejo o amor de Deus através da criação, através do juízo, né? Que ele é um juiz quando ele resolve a situação do pecado do homem, e quando ele elege um povo que seria o representante dele, que o revelaria às nações. Seria essa a visão de Gênesis. Tá? Então a gente foi só no comecinho de Gênesis. Aí o próximo slidezinho que eu gravar para vocês, a gente dá continuação a esse livro, que é o livro dos começos, tá bom? Espero que isso tenha abençoado a sua vida no nome de Jesus. Amém.